Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que enganava o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Muito se fala, nós falamos no pecado original, que é o pecado da desobediência, onde Adão e Eva, pecaram contra Deus e houve a queda do homem naquele momento. Mas muito antes disso, houve um pecado no céu. A rebelião começa no céu. O que acontece? Primeiro aconteceu no céu, depois de algum tempo, o pecado entrou no jardim do Éden, corrompeu o homem, e o homem desobedeceu e caiu. E aí o que acontece aqui? A rebelião é um dos pecados mais graves que pode existir. Eu sei que não existe pecadinho, pecadão, existe pecado, mas todos os outros pecados, eles começam com um antecedente. Nenhum pecado começa simplesmente sem uma ação interna. Então ele começa com uma rebelião. E esse pecado, ele aconteceu da seguinte maneira. Normalmente, na verdade é o seguinte, normalmente nós enxergamos a rebelião, quando nós pensamos em rebelião, a gente lembra do quê? De presídio. A rebelião dos presos. Mas ali é só a consequência. Porque antes disso, é algo mais profundo que nós vamos entender, aconteceu algo internamente em cada indivíduo daquele para se rebelarem. E assim é conosco, acontece conosco. Quando nós nos rebelamos é porque algo anteriormente aconteceu internamente em nós, amém? E essa rebelião, ela surge no coração. Quando eu digo coração aqui, é o quê? É o nosso eu espiritual, a nossa consciência espiritual. Não é o coração que está pulsando sangue aqui, não é a nossa bomba, é o coração consciência espiritual. E acontece quando? Quando um ser de luz criado por Deus, conhecido como Satanás, muitos conhecem como Diabo, Lúcifer. Lúcifer não vou adentrar aqui, porque existem algumas discussões teológicas sobre este nome, que aparece apenas uma vez na Bíblia. E muitas pessoas conhecem como Lúcifer, mas vamos dizer que é Satanás. E começa com Satanás. Satanás inicia uma rebelião, mas primeiro dentro do seu coração. E isso vai nos ensinar algumas verdades espirituais importantes, para que nós venhamos começar a analisar como anda o nosso coração. Quando nós formos fazer alguma coisa, quando nós estivermos tomando alguma atitude que ela vai se externar, ou seja, sai da parte de cogitar, do pensamento, e passa externamente para fora de nós, aí nós vamos pensar assim: será que eu estou me rebelando? Será que eu estou abrindo mão daquilo que Jesus pagou um preço lá na cruz por mim, e eu estou me rebelando contra isso? É importante nós termos essa consciência. É importante nós analisarmos se nós somos rebeldes ou não. E nós vamos entender. Amém? Amém. E aqui eu nominei alguns pontos para que nós venhamos, a cada ponto desses, nós entendermos perfeitamente se nós estamos agindo com rebelião ou não. Amém? Amém. Então o primeiro vai tratar que a rebelião, ela nasce no coração. Ou seja, ela não começou numa batalha, certo? Ela começou com a disposição do coração de Satanás. Aquele que havia sido criado para adorar, quis tomar um lugar que não seria seu, e jamais seria dele, que é o lugar de Deus. Já pensou? Querer tomar o lugar de Deus. E qual a leitura que eu faço disso? É um coração que não queria mais se submeter à vontade do Deus Altíssimo. É o coração rebelde. E aí o que acontece? Quando alguém deixa de aceitar a autoridade de Deus, e ele passa por um outro estágio, que é o quê? Ele deseja governar a si próprio. E isso é o desejo, é o que? O governo do eu mesmo, do eu sou.
o eu entra no lugar de quando nós temos que falar nós, Senhor, é o eu governo. E a partir do momento que o eu entra em ação, o que acontece? Nós não queremos ser governados por Deus. E aí é onde começa a iniciar a rebelião. Amém? Então, nós temos que entender que não é externamente que acontece. Não começa. Começa lá no profundo escondido. Porque muitas vezes, olha o que acontece. Tem uma pessoa do seu lado, vamos dizer assim, um relacionamento. A pessoa está com algo no coração dela que você não consegue saber. Ela aparentemente, por fora dela, está tudo bem. Ela está vivendo ali com você, ali está tomando, tipo assim, tendo as mesmas atitudes, só que você não consegue entender o que está passando dentro do coração dela. O que ela está cogitando, quais são as intenções dela. E de repente acontece uma rebelião e ela se externa. Ela explode. Mas aí Deus é aquele que conhece o profundo e o escondido. Podemos esconder do nosso semelhante, do nosso cônjuge, dos nossos familiares, a rebelião que está sendo instaurada em nosso coração. Podemos, mas de Deus nós não escondemos, porque Ele vai lá no profundo e escondido. E a Bíblia nos mostra, e ela vem mostrando há muito tempo, que o problema do homem não está apenas nas atitudes, mas sim na disposição do coração. É isso que aconteceu com Lúcifer. Por quê? Porque Deus sondou o coração de Lúcifer. É a disposição. O que é essa disposição? Disposição é aquilo que você está inclinado. Você está inclinado a fazer. Você vai tomar uma determinada atitude e você vai colocar ela em prática. É colocar a atitude em prática. Qual é essa disposição do coração? Porque quando o nosso coração, eu quero que você entenda bem isso, quando o nosso coração, ele deixa de se submeter a Deus, ele abre mão das coisas de Deus, não existe mais limite para aquilo que o homem pode fazer. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso limitador. Você vai fazer algo de errado, algo que não tem comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele te mostra, ele te revela, ele te incomoda, e você sabe que você está fazendo aquilo contrariando a vontade de Deus. Só que é o seguinte, quando você contraria a vontade de Deus, nós perdemos o limite que Deus estabelece, não há mais limites para que a gente possa fazer qualquer tipo de coisa errada. Aí o que acontece? A rebelião, ela abre a porta para os demais pecados entrarem. Ou seja, começa dentro de mim, a partir do momento que eu me rebelo, a partir do momento que eu cometo isso, que eu abro mão do limite que Deus impõe na minha vida. Por isso que muita gente não quer seguir Deus, porque há limites. Há limites. Em tudo Deus coloca limite. E aí a pessoa não quer se submeter. Aí o que acontece? Abre, escancara uma porta. Aí você está livre para fazer qualquer coisa. Por isso que Paulo diz na palavra: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tenho liberdade se eu quiser fazer tudo, mas não me convém, porque eu sei onde está o meu limite em Deus. É mais ou menos assim. Então, se o seu coração está deixando de se submeter àquilo que Deus tem colocado para você, sinto muito, você está se rebelando. A rebelião está nascendo dentro do seu coração. E quando externamente essa rebelião tomar corpo, aí você só vai passar pelas consequências. Por quê? Porque o principal já aconteceu, que é a deflagração da rebelião. É o seu coração, sua consciência espiritual dizendo: Senhor, eu te nego, daqui para frente eu tomo conta, o governo é meu. O governo é meu. E isso é muito perigoso. Como Adão e Eva. Adão e Eva, eles não começaram desobedecendo. O problema de Adão e Eva foi Eva aceitar
a semente plantada da rebelião por Satanás no coração dela. E eu provo isso para vocês na palavra, amém? Abra lá para mim em Gênesis capítulo 3, versículo de 3 a 5. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Olha a semente aí. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Olha só, olha lá Satanás colocando no coração de Adão e Eva a sementinha. Você vai enxergar igual a Deus, você vai ser igual a Deus, você vai fazer as coisas como Deus faz. E o que aconteceu? Qual foi a consciência? O que aconteceu com a consciência deles depois? Qual foi a consequência de tudo isso? A consequência de tudo isso nós sabemos, porque nós estamos vivendo depois da queda. E nós sabemos o quanto é sofrida a vida, o quanto nós penamos e lutamos todos os dias contra os pecados que nos cercam, que nos rondam. É uma luta constante entre o espírito e a carne, o tempo todo. O tempo todo é assim. Por isso que eu quero que você guarde uma coisa. Quando a autoridade de Deus deixa de governar o nosso coração, guarda isso, eu já falei isso, mas eu quero repetir. Qualquer vontade pode tomar o lugar no nosso coração e abre porta para qualquer coisa entrar. Qualquer coisa. E é interessante que a rebelião, ela começa quando o homem diz dentro dele mesmo: eu sei o que Deus quer de mim, mas eu prefiro, eu preciso, ou eu quero fazer do meu jeito. Eu preciso fazer do meu jeito, porque o jeito de Deus não está dando certo, mas nós vamos ver isso em outro ponto. E aí eu entro em uma comparação muito interessante sobre Satanás e Davi. Satanás, ele foi criado para espelhar e adorar ao Senhor constantemente. Ele já tinha de presente um reino eterno. Ele já tinha a maior dádiva que Deus pode dar para um ser. Só que ele deixou entrar algo no coração dele, e ele não se arrependeu disso, e ele não teve oportunidade, e ele foi expulso. Houve uma guerra e ele foi expulso. Aí fala assim, mas que Davi tem a ver com isso? Davi, um homem igual a nós, comedor de arroz e feijão, sujeito a dores, enfermidades, alegria, tristeza, toda sorte de situações, igual nós podemos passar. Só que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas como? Satanás, um anjo de luz, caiu, e como um homem tão pecador, que adulterou, um homem que fez coisas erradas, que não soube gerenciar a sua casa, não soube gerenciar os seus filhos, aconteceu tantas coisas, e ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Lembra quando eu falei que Deus, ele é aquele que sonda o profundo e o escondido? Pois então, é isso, porque a disposição do coração de Lúcifer era tomar o lugar de Deus, e a disposição do coração de Davi era se arrepender. A disposição do coração de Davi era se render, rasgar as suas vestes e dizer: Pai, eu errei, eu pequei, o que queres de mim? Me perdoa. Não era se colocar no lugar do Altíssimo, pelo contrário, era se colocar debaixo dos pés do Altíssimo, se humilhar,
se prostrar e dizer: eu errei, reconhecer, enquanto Deus dava tempo para ele. Essa é a grande diferença. Por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque para ele não tinha problema. Ele era um rei que entrava dançando, a arca atrás, e ele dançando, e ele não teve vergonha. A mulher, a esposa dele, repreendeu ele, mas ele não estava nem aí, porque o importante para ele era a presença do Senhor, era estar fazendo certo para Deus. Era um coração que errava? Sim, mas é um coração que não se rebelava, porque tudo que Davi fez, as consequências não era para com Deus, era para com ele mesmo. As consequências do pecado de Davi atingiram a vida dele, mas Deus é aquele que perdoa e perdoou Davi. E é sobre isso, é sobre essa disposição do nosso coração. Nosso coração às vezes tem uma disposição para as coisas erradas que é impressionante. Mas eu quero que você ouça uma coisa muito interessante, que as maçãs que o inimigo traz, elas são polidas, muito bonitas por fora, mas ele não conta que elas têm bicho por dentro. Os manjares são lindos, maravilhosos. Não fique achando você que o diabo vai se apresentar com um chifre e um tridente na tua frente. Eu sou Satanás, você vai arder em fogo agora. Sai repreendido em nome de Jesus. Não, não vai não. Pelo contrário, ele sabe onde é o teu ponto fraco, porque nós vivemos mostrando o nosso ponto fraco, e aí o inimigo vem certinho no nosso ponto fraco, e é triste isso, complicado. Amém, meus irmãos? Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que começar a fazer essa análise dentro de nós, começarmos a analisarmos como anda a saúde do nosso coração, consciência espiritual. Eu vou tomar tal atitude, mas espera aí, essa atitude é uma rebelião? Deus se agrada disso que eu vou fazer? Se não se agrada, eu me recolho à minha insignificância. É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? É assim, é mais ou menos assim. Nós estamos acostumados a remediar tudo que nós fazemos na nossa vida. Deu ruim, vamos remediar. Deu ruim, vamos remediar. Deu ruim, vamos remediar. Por que que nós não prevenimos? Por que que nós não prevenimos? Eu sei que se eu não tiver uma prática física na minha vida, eu vou ter consequências na minha terceira idade. Porque desde então eu não faço uma atividade física? Eu previno. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas minimiza. Porque eu estou prevenindo, aí fica mais fácil remediar. Se eu sei que determinada coisa não é saudável para o meu relacionamento, por que que eu vou cometer? Eu vou prevenir, eu não vou me lançar a esse tipo de situação. Se eu sei que a minha vida depende de determinada postura espiritual, por que eu não me alimento espiritualmente falando, não busco espiritualmente? Por quê? Porque se eu não me alimentar espiritualmente, eu fico fraco, e quando eu fico fraco, a rebelião pode entrar, e os demais pecados entrarem. Então eu vou me fortalecer em Deus, prevenindo para que não aconteça isso. Tudo é campo de preparação. Eu costumo dizer que a didática da vida em Cristo é muito simples. Tudo é didática. Tem início, tem meio, tem fim. E tudo isso chama processo. É o processo de Deus sobre a nossa vida. Só que, muitas vezes, queremos o fast food, pular etapas. Queremos o mais simples, o mais fácil. Não queremos atravessar os processos. Não queremos caminhar pelo lado mais difícil. Queremos os atalhos.
E os atalhos fazem com que nós venhamos a nos rebelar. Tudo é rebelião. Ah, mas, nossa, mas é muito exagero. Isso não. Porque, como nós somos tendenciosos e nós somos frutos do pecado, a tendência é que nós tenhamos mais facilidade para cometermos coisas erradas. Por isso que Deus vem e põe limite. Por isso que se nosso coração está disposto a se inclinar a Deus, nós minimizaremos o quê? Essa possibilidade de uma rebelião interna. E detalhe, se você está se rebelando contra Deus, você está se rebelando contra a sua própria vida. Aí você fica ali naquela teimosia, naquela insistência. Deus está te colocando pessoas revelando sonhos na tua vida. Deus está colocando profetas na tua vida. Deus está liberando palavra. Deus está te dando sonho. Deus está te mostrando. Deus está escancarando. Deus está desenhando, está pintando. Deus está descendo na terra para te pegar pela mão e falar: meu filho, presta atenção. E você está fazendo o quê? Fingindo que não está ouvindo. E isso é produto que vai se reverter contra a sua própria vida, contra a sua salvação, contra a sua família, contra o seu relacionamento. Então, quando Deus fala, tudo tem que parar. Quando Deus está falando, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar e ouvir, avaliar tudo, sabendo que vem de Deus, Ele sempre tem razão e nós não temos nenhuma. Falar: ah, mas vocês são muito assim, ó, são muito beatos, vaquinha de presépio, né? O ditado popular, as vaquinhas, os Bíblia. Mas vem cá, é melhor eu seguir a vontade de Deus ou do homem iníquo? Claro que é de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim, Ele tem o que é melhor para mim. Só que é difícil a gente colocar isso em prática. Por quê? Porque nós somos egoístas. Porque o nosso coração quer o quê? Quer o pecado. Quer a coisa errada. Quer continuar se degradando, se humilhando. Quer continuar vivendo na lama. Quer viver na lama com porcos. É muito triste. É muito triste. Então, começa a analisar o seu coração. Toma cuidado com o seu coração. Toma. Lembre-se disso. Se afastou de Deus, a gente perde o limite. E quando nós perdemos o limite, qualquer coisa nós vamos fazer. Qualquer coisa. Por isso que muitos homens matam, tiram a vida por bobeira de pessoas, são egoístas, ceifam vida de pessoas. Olha quantas mulheres têm morrido em feminicídio. Olha quantas pessoas têm perdido a sua vida. Nós vimos essa semana aí o que aconteceu aqui na cidade, por causa de bens materiais. Então as pessoas estão perdidas, estão se rebelando, e não se dão conta disso. Parece que está tudo bem. Vai, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. E ainda coloca Deus no meio. Então não perca o freio. Deixa Deus estabelecer o freio. Ah, mas Ele não deu livre-arbítrio? Sim, mas que seja condicionado à vontade dEle. O livre-arbítrio condicionado à vontade de Deus. Amém? Então aí nós vamos entrar agora no segundo ponto. A rebelião produz queda. Ou seja, primeiro ela começa no coração, depois ela produz queda. Por quê? A rebelião ela começou lá no coração de Satanás, certo? Aí ela produziu seus efeitos, as consequências, que foi? Se instaurou uma guerra. Porque Deus sondou o coração de Lúcifer, viu que ele queria tomar o lugar, e aí determinou o quê? O anjo expulsa esse povo daqui. Não fazem mais parte. Lúcifer e os anjos que estão com ele não fazem mais parte do meu reino. Expulsa eles. Então aí há uma batalha no céu, como o livro de Apocalipse está dizendo.
Houve a batalha no céu. E aí o que aconteceu? Satanás foi lançado para fora. E aquele que foi criado para permanecer na presença de Deus, caiu e se tornou o quê? O adversário, o opositor, o acusador, o inimigo. Em um instante, eu era o adorador. Em outro instante, sou o opositor. É triste isso. O ser que teve uma das maiores oportunidades da existência é estar refletindo a presença de Deus. E ele se furtou disso. E ele continua achando que vai vencer. Ele não conseguiu abrir a sua consciência espiritual, que era para ser maior do que de todos nós. Adversário, é muito triste. E o que eu aprendo com isso? Que a rebelião, ela sempre vai produzir queda. Ela sempre produz o afastamento de Deus. Queda. E a queda machuca. A queda destrói. A queda, o momento de queda pode não mais nos levantarmos. Nós podemos não conseguir mais nos levantar dependendo da queda. É complicado. E uma coisa que nós temos que colocar em mente, que nenhuma criatura que se coloca na posição de adversário de Deus, porque se você não está com Deus, você está contra Ele, não existe outra coisa, não existe. Ela não vai permanecer na mesma posição. Então quem se coloca contra Deus não vai permanecer na mesma posição, vai cair. Vai cair. Aí eu entro na história aqui, de uma parábola que eu sou apaixonado por essa parábola. Eu sempre estudo ela, que é a do filho pródigo. Eu gosto demais dessa parábola, porque para mim é uma das parábolas que mais demonstram a realidade do homem. É um pai que tinha 2 filhos, e um desses filhos cria a rebelião dentro do seu coração, e se rebela contra o próprio pai. Chega no pai e diz: me dá minha parte da herança, que eu quero ir embora daqui. Ou seja, ele mata seu pai em vida, requer uma coisa que ele nem tinha direito. Só que o pai, muito sábio e bondoso, entrega a herança. E esse filho vira as costas para o pai, para a sua casa, e vai para o mundo. E ali ele se prostitui, e ali ele contenta a sua carne, ali ele gasta o dinheiro, ali ele promove festas, ele é anfitrião, ali ele faz tudo, e quando ele abre os olhos, ele estava desejando a comida dos porcos, a alfarroba. Ele estava desejando, porque em um momento ele estava na casa do pai, em outro momento ele vira as costas para o pai, depois em outro momento ele estava rico, e no outro momento estava vivendo como um porco. E aí ele pensa: pelo menos na casa do meu pai eu posso ser servo. Na casa do meu pai, porque no afã de ser livre, ele passou a comer com porcos. Ou seja, ele se transformou em escravo do seu próprio prazer. Ele se transformou em escravo do seu próprio querer. Ele se transformou em escravo da sua cegueira espiritual. Ele se transformou em escravo da sua obstinação. E quantas pessoas não estão assim, se tornando escravo do seu próprio eu, porque não querem pagar o preço de passar a navalha na carne e sacrificar. Isso é uma metáfora, tá, gente? Não é para ninguém passar a navalha na carne, tá? É metaforicamente falando. Ninguém quer sacrificar. Ninguém quer abrir mão
prefere comer com porcos a voltar para a casa do Pai. Prefere estar numa situação de subjugada do que ser livre de verdade. Deus dá uma nova oportunidade. Mas o tempo, eu sempre digo isso aqui, o relógio está passando, enquanto nós estamos aqui, o relógio está correndo, o relógio está rodando, o tempo nosso está passando. É só o tempo de Deus que não passa, mas nessa terra aqui o nosso está. Eu até brinco aqui, eu já estou contando até os fios dos meus cabelos, já consigo. Antes eu não conseguia não, antes era igual o Andrezinho assim, parecia um capim aqui, tanto cabelo. Hoje, meu Deus do céu, hoje é uma coisa, uma luta para você fazer um penteado. Então, aí você olha assim, gente, eu estou olhando no espelho aqui, eu era um menino ali atrás, agora aqui eu já sou pai, já estou perto de me aposentar, tenho mais, como diz, eu tenho mais tempo de serviço do que tempo para me aposentar. Então quer dizer, gente, está voando, e nós, a juventude passa, tudo passa muito rápido, é o que a palavra diz e é uma verdade. E quanto tempo você acha que você vai ser jovenzinho? Daqui a pouco nós vamos ter que estar fazendo reposição hormonal, gente. Ó, gente, homens e mulheres, fazer reposição hormonal não faz mal para ninguém, tá? Tem gente aí que está, eu estou depressivo, estou não sei o que lá, vai lá fazer um exame de hormônio para você ver que seu hormônio está baixo, aí você não precisa de remédio de depressão nenhum, porque o crente também tem que ser esclarecido, né? Então vamos lá, eu não faço ainda, tá? Não faço, eu ainda não faço reposição hormonal, mas o dia que tiver que ser feito, eu farei, amém? Porque eu sou um crente esclarecido. Vou falar, doutor, minha testo está baixa, eu quero me sentir bem. Não só espiritualmente, mas fisicamente. Então vamos lá, tomar uma testo. Amém? Então é sobre isso. Para de você mesmo se escravizar. E o filho pródigo volta para a casa do pai. Quando o pai avista o filho, ele recebe com festa. Ele dá vestes, ele dá uma sandália, ele dá um anel e não deixa o filho falar nada. Porque o filho que estava morto, agora vive. O filho que estava sumido, agora reapareceu. Então houve festa na casa do pai. Independentemente se ele gastou tudo, mas ele foi recebido com amor na casa do pai. E não para ser servo. Então aí ele passa a entender que ali sim ele era livre. Na casa do Pai nós temos liberdade. E condicionado a uma vontade muito maior que a nossa. Porque senão nós vamos agir sempre como filho pródigo. Lembre-se na sua vida do filho pródigo. Olha o fim do filho pródigo. Graças a Deus que essa história tem um final feliz. Mas o final que ele se colocou é um final triste. Mas o que ele lembrou? É quando nós lembramos, ai meu Deus, é quando nós fazemos uma baita de uma cagada, entendeu? Do tamanho do dinossauro, e aí ele fala assim, ai meu Deus, aí nós lembramos dele, do pai. Então, para de se escravizar. Deus está abrindo o seu entendimento, está dizendo, ei filho, ei filha, para de se rebelar, cuida desse coração, não seja rebelde para comigo nem para consigo, joga essa rebeldia fora enquanto há tempo de você ter um relacionamento verdadeiramente saudável, enquanto há tempo de você ter uma profissão abençoada, enquanto há tempo de você se consertar com a sua família, enquanto há tempo de você dizer que eu te amo, enquanto há tempo de você cuidar da sua saúde, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu amo essa passagem.
é Isaías 55 ou 53, eu não me lembro agora, eu não gosto de decorar nada. Eu fico admirado com quem decora a Bíblia, assim, eu leio, então eu tenho que aprender, eu tenho que enxergar a situação, eu começo a construir cenários na minha cabeça, aí eu aprendo, porque senão, se eu for para decorar, meu Deus do céu, eu tenho um versículo que eu decorei, que eu amo até hoje, que é Jeremias 29:11, que é: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que você espera. Esse eu decorei, porque eu sou apaixonado nesse versículo, mas é ruim a gente ficar decorando, o importante é a gente ter um entendimento, e quando nós temos o entendimento, nosso coração se libera, quando nós entendemos realmente, e aí ele entra no nosso coração, aí fala assim: ó rebeldia, estou te varrendo para fora daqui, suma daqui, desapareça, deixa a rebeldia com Satanás, o que eu quero é obediência. Essa palavra obediência, os homens casados digam: ó glória, glória, né? Os homens casados sabem muito bem essa palavra, obedecer. Os homens casados sabem, está na ponta da língua, obedecer. Não vai obedecer para você ver, não obedece para você ver. Deus não sempre tem razão, pastor? E Deus não criou a mulher? É o DNA de Deus, não é? Então, pela lógica da matemática, o que? A mulher sempre tem razão. Então, nós temos que obedecer. Obedecer. Te garanto, se obedece a sua mulher, você vai ser feliz, porque você está teimando com o Espírito Santo. Aí Deus coloca a tua mulher na tua vida para você obedecer ela. Aí você não está ouvindo o Espírito Santo, então você vai ouvir a tua mulher. Aí você vai se dar bem. Mas mulheres, a mulher é a sabedoria do lar, ela é a alegria da casa. Uma mulher que ela é goteira, sem sabedoria, ela arrebenta com o lar. Então, mulheres, sejam sábias, e sabedoria você busca em Deus. Então, uma mulher com sabedoria do lar, o lar é muito bem gerenciado. O lar é um lar que cresce, prospera, porque ela sabe fazer o seu homem feliz, sabe fazer os seus filhos felizes, e ela vai ser mais feliz ainda. Glória! Essa foi boa porque eu pude beber água. Foi proposital essa, viu, pastor? Que eu estava com uma sede aqui. Mas amém. Então é por isso que nós vemos constantemente as pessoas destruídas. Porque elas estão andando em rebeldia, elas se rebelaram dentro de si, e para elas está tudo bem, elas não perceberam o mal que a rebelião causa, elas não perceberam. E olha só, nós vamos ver agora o que a rebelião gera em nossas vidas. Primeiro, a rebelião gera o desgoverno. O que é o desgoverno? Essa palavra nós estamos acostumados nos últimos tempos, né? Desgoverno. E desgoverno, uma vida desgovernada, significa o quê? Sem governo. Se é desgoverno, é sem governo, ou seja, sem administração. E aí nós perdemos a nossa capacidade de nos controlar. Se não tem administração nas suas finanças, você está gastando mais do que você recebe, então está descontrolado. Se você está fazendo algo em excesso, a contraprestação é o quê? Uma administração ruim, que vai ter uma contraprestação de descontrole. E a rebeldia faz isso. Primeiro de tudo, nós perdemos o governo principal, que é o de Deus. Depois, a rebelião, ela tira a referência daquilo que é certo. O filho pródigo foi um exemplo, ele confundiu liberdade com libertinagem. Tem uma diferença muito grande. Liberdade é você ter a oportunidade de fazer as coisas, mas com administração, com coerência. Agora, libertinagem não, você faz a coisa sem controle. Olha, uma coisa vai puxando a outra. Aí vem a terceira, abre brechas. Aí o que é essa brecha?
Tem gente que é campeão de abrir brecha. O inimigo entra nessas brechas. Aí faz o quê? Abre as portas para ele fazer o que ele bem entender na tua vida. É interessante que eu vejo muitas pessoas pagando o preço, buscando, convidam Deus para suas lutas, para suas batalhas, para suas guerras, e na hora da vitória, o primeiro a ser esquecido é Deus. Tem gente que está, Senhor, me dá essa profissão, eu estudei, eu trabalhei para isso, o Senhor viu, só o Senhor pode me ajudar, agora chegou no meu impossível, quando o impossível se estabelece na minha vida, meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível, aí sua mão começa a agir em meu favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e chora, e paga preço, e faz comunhão com Deus, e ora, e jejua, o cara vira o bichão. Aí alcança, conquista. Aí sabe que ele confunde? Deus como amigo dele, como um amiguinho, como coleguinha. E aí sabe o que ele faz? A oportunidade que ele recebeu, além de ser uma ótima oportunidade, só que ela tem caminhando paralelamente com ela, junto com ela, alguns deleites que não são bons. Aí sabe o que a pessoa faz? Ao invés de estar colocando as vitórias e agradecendo a Deus e honrando o Senhor, o que ele faz? Ele vai sair com os colegas novos de serviço, vai para a gandaia, o cara nunca bebeu, vai passar a beber, aí daqui a pouco está até numa droga, aí daqui a pouco está o quê? Perdendo aquela bênção que ele conquistou com Deus. Por quê? Porque desvirtuou, se rebelou. Agora que eu conquistei, partiu, vou fazer o que eu bem entender. Pode olhar para uma pessoa que ela tem um nível de prostituição elevadíssimo. Ela não tem pudor, ela aceita qualquer proposta, ela comete vários atos contra a vida dela e de pessoas e não está nem aí. Ela pode usar droga, ela pode traficar, ela pode fazer tudo. Pode ver, gasta dinheiro, precisa de muito dinheiro, então ela vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro ilicitamente, e assim vai. É um abismo puxando o outro, uma maldição puxando outra. E é assim que um coração rebelde, que há rebelião, age. E aí tem um quarto ponto, dentro do que gera a rebelião, que é a insatisfação. Aí nós ficamos insatisfeitos com a nossa vida, com a nossa família, com o casamento, com Deus, com a igreja, com os irmãos, com o trabalho, com o dinheiro que nós temos, com a bênção que nós recebemos, com tudo. Com tudo. Nós não valorizamos o que temos. Tudo que nós podemos ter de tudo, mas sempre é pouco. Ah, mas eu estou ganhando mal. Eu ganho 30 mil reais por mês, eu ganho mal. Aí vai ganhar 70, eu ainda continuo ganhando mal. Aí ganha 1 milhão, eu ainda continuo ganhando mal. Porque o coração tem rebelião, é rebelde. Nunca vai se contentar, porque quem traz contentamento e clareza de contentamento é só Jesus. Então nós nos contentamos e passamos a valorizar o que nós temos, quando nós não temos um coração em rebelião, e passamos a viver de uma maneira feliz, saudável. Você valoriza o que tem, e aquilo que não tem e você almeja, você luta por aquilo, mas não é o essencial. Por isso que nós encontramos muitas pessoas insatisfeitas, e elas sempre serão, porque elas sempre estão querendo mais, porque nunca é suficiente, porque tem um desgoverno, porque tem brecha, porque não tem referência em Deus, e aí tudo isso se torna insatisfação. Ah, mas eu tenho 2 carros na garagem. Não, é pouco, eu quero 5. Ah, porque eu quero viajar 3 vezes por ano. Não, eu vou viajar 3 vezes por ano, não é pouco, eu quero viajar 10. É sempre insatisfeito.
sempre vomitando no prato que come. Está comendo com porcos e não percebeu. A vida está tomando uma proporção que a pessoa não percebeu. Porque muitas vezes a esposa está abandonada, ou o marido está abandonado, os filhos estão esquecidos, ou estão na mão de alguém para cuidar, ou então as pessoas não têm a mesma comunicação dentro de casa, é uma torre de Babel dentro de casa, cada um fala uma língua. Os propósitos são diversificados, são inversamente proporcionais. Ou seja, por quê? Porque é um lar que tem corações com rebeldia. Porque um coração que não tem rebeldia é um coração que estabelece primeiramente Deus em casa. Aí você vê o reflexo. Abandono? Está abandonado esse lar. Rebeldia. É isso, aquilo. Rebeldia. Amém? Amém. E aí entra aquela velha máxima. Será que é preciso a gente ficar igual o filho pródigo? Perder tudo para que a gente possa valorizar? Meu irmão, minha irmã, pode ver que às vezes a gente tem uma pessoa que ela tem, às vezes um carrinho simplesinho, uma casinha simplesinha. Aí você chega lá, parece um palácio. É uma paz, é uma união, um amor. É tão gostoso estar nesse lugar, e você não quer sair dali. Por quê? Porque é um coração plantado junto ao ribeiro. É um coração que semeia as coisas de Deus, dentro de si, dentro do lar e fora dele. Aí você vai na casa de uma pessoa que tem até um avião na porta, que agora tem condomínio de luxo, que tem até estacionamento para avião, né? Helicóptero. Aí você chega lá, os filhos são revoltados, não que é uma regra, tá, gente? Existem muitas pessoas financeiramente abençoadas, que são pessoas maravilhosas, pessoas firmadas em Deus, são pessoas que promovem a obra. Eu estou dando o exemplo de uma parcela, tá? Não que seja uma regra, mas o que eu quero dizer é que a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem o dinheiro como consolo. E ela acha que isso é vida. Mas ela não tem o prazer de comer um arroz, feijão e ovo, um zoiudo. Não tem. Ou aquele bifão sola de sapato com zoiudo em cima. Delícia, hein? Um arroz, feijão. Ui! Então a pessoa não é muito relativo. A visão, quando nós temos uma visão firmada em Cristo, tudo que nós recebemos de Deus é bom, perfeito e agradável. Amém? E aí nós vamos para o outro ponto. A rebelião começa no coração, a rebelião produz queda, e agora a obediência parcial nunca será obediência, é rebelião. E aí nós vamos lá, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Olha o que o profeta Samuel declarou nessa passagem. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha só, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Isso é Samuel falando para Saul. E ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Saul aqui, ele tinha recebido uma ordem clara de Deus: mata os amalequitas, mata todos os despojos, não deixa nada em pé. E Saul poupou o rei dos amalequitas e o gado, os melhores exemplares do gado, o rei Agag. E aos olhos de Saul, ele se sentiu obediente, sabia disso?
E isso é porque Samuel falou para ele também: obedecer é melhor do que sacrificar. Quando ele fez o sacrifício sem esperar o profeta, porque não era a função dele, era inadmissível. A função era do profeta para com Deus, porque Deus nunca chega atrasado, então não precisa dar ajudazinha para Deus não. E aí, olha só, aos próprios olhos dele, ele se sentiu obediente. E Saul, ele fez segundo o seu coração achou melhor fazer. Veja bem, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, certo? Eu fui obediente, Senhor. Ó, eis-me aqui. Só que agora, Senhor, eu estou voltando para de onde eu vim. Eu voltei, Senhor. Eu voltei porque não estava acontecendo nada. Não me agradou. Não prosperei. Não foi rentável para mim, Senhor. Então eu regressei. Eu voltei. Olha, o Senhor não supriu as minhas expectativas. Ei, quem é você para falar para Deus que não supriu suas expectativas? Tudo há um tempo determinado. Não é como você espera, você tem que passar pela forja. A pessoa não quer enfrentar o processo, então ela quer antecipar. Eu sei, Deus, que o Senhor queria, eu também queria, mas eu precisei fazer do meu jeito. E Deus, fica chateado comigo não, eu fiz para o bem. Aí eu vou dizer assim, isso é rebelião. Isso daí é obediência parcial, que é rebelião, não é obediência. Produz queda. Você, ao invés de estar produzindo Isaac, você produziu Ismael para a tua vida. Porque todas as vezes que nós tentamos dar uma ajudinha para Deus, nós fazemos como Abraão e Sara. Nós produzimos Ismael. E as consequências de Ismael estão até hoje no mundo. Continua produzindo Ismael para a tua vida. Continua desobedecendo ou achando que você está obedecendo, que é para o bem. Bom é Deus. Você só tem ato de bondade. E de vez em quando. Não aguento isso. Eu fiz para o bem. Gente, que Bíblia você está lendo? Determinação e ordem de Deus é de Deus e pronto, acabou, se cumpre. Deus sabe o momento que vai te dar, te prosperar, te estabelecer. Mas primeiro Ele vai sondar o seu coração. Porque é o seguinte, se você está muito na zona de conforto, toma cuidado. Se o seu barco não está sendo chacoalhado, porque com Jesus dentro do barco, o barco chacoalhou. Então alguma coisa de errado tem. Tem que aguardar a ordem de Cristo. Lance a rede à direita. Mas nós pescamos a noite inteira. Lance a rede à direita. Aí vem a pesca maravilhosa. E detalhe, né? Eles saíram seguindo Cristo. E onde foi parar os peixes, né? Será que eles deram? Será que eles pagaram algumas dívidas antes de sair fora? Está entendendo? Não é sobre o produto, é sobre o meio, é sobre quem nós vamos seguir. Jesus, Ele provou para os discípulos pescadores, que Ele pode todas as coisas. Ele encheu a rede num instante, e eles passaram uma noite toda com a rede vazia. Só que ao invés de ficar com os peixes, eles seguiram Jesus. Então não é sobre o ter, é sobre o ser, o Senhor Jesus. E não tem jeito. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos contra Ele. Não existe. Se você está em cima do muro ainda, você está fazendo campanha para Satanás. Desculpa te falar isso. Desculpa se isso dói no seu ouvido. Mas você está fazendo campanha para Satanás.
existe só dois lados, o bem e o mal, o sim e o não. Só céu e inferno. Não existe meio termo. Ah, Senhor, eu quero ficar aqui, ó. Você guerreia dali, o Satanás daqui, e eu fico aqui, ó, na boa, no neutro. Não existe. Pode esquecer. Então, você decide a partir de agora, se você quer alimentar o lado, nós temos dois lados dentro de nós, Caim e Abel. Você quer alimentar Caim, o rebelde, que não se contentou com a sua omissão e invejou o irmão que foi obediente e se entregou verdadeiramente ao Senhor e preparou o melhor sacrifício para Deus? Ou seja, Caim teve uma rebelião, se insurgiu contra o irmão por uma culpa própria. Olha só que coisa estranha. Não foi nem culpa do irmão, foi culpa dele, da avareza dele. E aí, que lado você quer alimentar? O lado de rebelião ou o lado de obediência? Você escolhe. A vida é tua. Eu sou simples e direto em falar isso. Então, a partir de agora, eu já vou encerrar. Vou chamar o grupo de louvor aqui e vou dizer: comecem a fazer uma análise sobre a disposição do teu coração, do seu coração, e o pecado da rebelião. Faça isso. É importante. Nós não podemos desperdiçar o que foi feito na cruz do Calvário. A maior dor, o maior milagre, a maior dádiva nós já recebemos. Tudo depende da nossa escolha. Como está à disposição do seu coração? Olha só, para a gente finalizar. Eu escrevi três coisas aqui, como eu falei que eu não gosto de decorar, eu vou ler. Deus não procura apenas pessoas que aparentam obedecer. Ele procura corações rendidos, os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Deus procura corações sinceros e não pessoas perfeitas. Assim como Davi. Deus valoriza a sinceridade e a vulnerabilidade sobre a perfeição, porque nós não somos perfeitos. Buscando corações contritos e dispostos à transformação. Não pessoas impecáveis, os santos, entre aspas, de plantão. O grande desafio da vida cristã não é apenas mudar comportamentos, é permitir que Deus transforme o nosso coração. Mas tem que haver o quê? Tem que haver a disposição do nosso coração. Nós temos que nos inclinarmos a Deus. E quando o nosso coração se rende a Deus, ao seu caminho, porque a rebelião, ela tenta mudar a direção da palavra, tenta mudar a direção. Lembra quando eu falei que eu não terminei de concluir aquilo? Eu pulei e me veio à memória agora. Lembra quando a palavra lá em Samuel fala que a rebelião é a mesma coisa que feitiçaria? O que é isso? É a pessoa tentar ingressar no mundo espiritual, mudando o mundo espiritual sem autorização de Deus, sem autoridade de Deus. Ou seja, é inverter a palavra de Deus para o seu próprio deleite, é fazer tudo contrário às coisas de Deus, é usar a palavra para justificar os seus erros, é mudar as coisas de Deus sem autorização de Deus. Por isso que é feitiçaria. E aí quando nosso coração se rende verdadeiramente, o que acontece? Ele automaticamente expulsa a rebelião. Por quê? Porque o governo de Deus se estabelece.
Então, não tem essa tentativa, que é igual feitiçaria, de manipular o mundo espiritual, que você vai se dar mal. A palavra é de Deus, não tua. A palavra é imutável, e nós que temos que ser transformados. É sobre isso. Porque o rebelde é o mesmo que o feiticeiro. E o feiticeiro faz o quê? Tenta acessar o mundo espiritual sem autorização. Por isso que muitas pessoas querem viver, quero viver algo espiritual, não sei o quê, tentando algumas práticas estranhas aí, e não consegue, e a vida da pessoa vive encalhada. Por quê? Porque estão tentando acessar um lugar onde eles não têm o direito de entrar, se não for através de Cristo. É só através de Cristo que nós vamos acessar. Amém? Então que o seu coração, a partir de hoje, esteja inclinado à transformação que Jesus tem para a sua vida hoje.